Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo por mais este dia, por mais esta oportunidade que Ele nos dá de estarmos meditando a sua santa palavra, esperando sempre que os irmãos estejam bem, estejam na segurança do nosso Senhor Jesus, estejam nos caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos meditar a palavra do nosso Senhor, que se encontra em Romanos, no capítulo 8, no primeiro versículo, que diz assim a palavra do Senhor: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém? Então a gente vê aqui o apóstolo Paulo se dirigindo aos romanos e se dirigindo a nós também, fazendo uma comparação, né, da carne com o Espírito. A carne, com todos os seus atributos ao pecado, as coisas do mundo, a idolatria, enfim, nós sabemos todas as inclinações que a carne nos leva, que a carne nos traz. Mas existe uma coisa que se chama o Espírito em Jesus Cristo. O Espírito que está segundo nós, segundo a lei do Espírito da vida, que nos dá a salvação, que nos traz a salvação, que nos traz a segurança e que nos traz principalmente a paz em Cristo Jesus. A paz de estarmos afastados do pecado, que nos leva a um fardo muito pesado, a consequências às vezes muito pesadas, que nos tiram a paz, que nos tiram o conforto, que nos tiram a harmonia com Deus, nosso Senhor Jesus. Por isso o apóstolo Paulo faz essa menção, faz essa comparação, vamos dizer assim, entre espírito e a carne. A inclinação, ele cita que a inclinação da carne gera a inimizade com Deus, o afastamento com Deus, né? Pois não é sujeito à lei, não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Ele diz aqui um pouquinho acima, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus, como a gente sabe, né? E por Cristo, por aquele Cristo, por aquele Espírito Santo que está em nós, né? Que habita em nós, esse Espírito habita em nós, né? Mas se a gente tem esse Espírito de Cristo, essas coisas podem ser afastadas, podem ser transformadas em coisas boas, né? E Cristo está em nós, ou diz aqui que está em vós, no nosso corpo, né? Então, na verdade, nós estamos, se Ele realmente está em nós, nós estamos mortos para o pecado. Então, ele faz esta comparação, faz esta coisa bonita, né? Que é comparar as vantagens de estar em Cristo com as desvantagens que
quer estar no pecado, quer estar nas coisas da carne, né? Aqui o próprio apóstolo Paulo faz as recomendações, né? Ele nos diz também em Gálatas 5, 19 até o 23, não vamos mencionar aqui, todos sabem, ele coloca todas as obras da carne, né? E as obras da carne, ele coloca, faz uma relação, né? Do que o nosso Senhor Jesus não se agrada que façamos. Não se agrada que nós façamos, e que essa inclinação para a carne trazem obras da carne, né? Trazem feituras da carne, consequências de pecado, consequências de estar afastados do nosso Senhor Jesus. E da mesma forma, ele nos dá uma relação do que o Espírito pode fazer. Enquanto a carne nos traz obras, o Espírito nos traz frutos, né? Frutos esse contraste, né, com as obras da carne. Esses frutos nos trazem uma forma de viver, né, uma forma de viver íntegra com Cristo, uma forma de viver em paz com Cristo, em harmonia e em comunhão com nosso Senhor Jesus. E nós permitimos, né, que o Espírito Santo de Deus possa dirigir a nossa vida de modo saudável, de modo especialmente que não caiamos em pecados, em inclinações, em tentações do inimigo. Então, esses frutos do Espírito nos trazem isso, gera em nós o amor, a caridade, né? Nos gera em nós aquele gozo de estar com Cristo, aquela alegria que vem do coração. Principalmente nos traz a paz de termos essa quietude no nosso coração, né? De termos confiança no nosso Deus, baseado sempre na convicção, né? Na convicção que tudo vai bem entre o crente e o nosso Pai Celestial, entre aquele que crê em Jesus, aquele que crê em Cristo e que está com Cristo. Nos traz a longanimidade, quer dizer, nos traz a perseverança, a paciência, né? O saber esperar, o saber aguardar a vontade de Cristo, a vontade do nosso Senhor Jesus. Nos traz também a bondade de a gente enxergar, né? A gente enxergar essa verdade com retidão, né? Com essa repulsa do mal, né? E essa bondade pode expressar em atos de bondade. A pessoa boa, ela comete atos de bondade. Ela é boa com todos que estão ao seu redor. Ela é solícita. Ela tem a condição de passar a sua bondade para os outros. E principalmente também nos traz a temperança, né? A temperança nada mais é do que o domínio, né, das nossas próprias vontades, o domínio do nosso querer, né? E também o domínio sobre as coisas espirituais, apartadas das coisas da carne. Essa temperança nos traz esse domínio, né, do nosso espírito. Tem muita gente que fraqueja, né, na temperança, quer dizer, não espera, não pensa, né, não faz as coisas conforme os seus impulsos, né? E a gente sabe que nós precisamos seguir a vontade do nosso Deus. E principalmente Ele nos dá também, nos fortalece a nossa fé, a nossa confiança em Cristo, a nossa confiança em confiança que tem que ser
inabalável, né? Com quem nós estamos unidos para esta promessa de salvação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele menciona, faz este contraste para que a gente enxergue realmente quão bom estar com Cristo, ou quão bom é estar nos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe a igreja, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém.